Livro de Salmos, capítulo 23. Quando me falaram que eu ia trazer uma palavra, eu falei assim para Deus: Deus, e agora? O que você quer falar para a sua igreja? Né? O que você tem para dizer para ela? E eu me coloquei em oração, e Ele trouxe uma palavra maravilhosa que abençoou muito meu coração, e eu tenho certeza que vai abençoar cada um de vocês. Amém? Salmo 23, versículo 4. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi aberta. Por isso, Pai, eu te peço que a tua palavra encontre agora um coração fértil, uma mente fértil, e que a tua semente produza frutos do entendimento, para que a tua palavra possa ser vida em cada um deles. Pai, eu te peço que toda distração, tudo aquilo que possa estar preocupando os teus filhos, caia por terra agora em nome de Jesus, e somente a tua palavra prevaleça. É no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Queridos, a minha infância toda, eu passei morando numa região serrana do Rio de Janeiro, chamada Teresópolis. E eu morava com meus pais lá, eu era garoto, e eu tinha uma função que eu tinha que fazer pelo menos 2 vezes por semana. Eu tinha que cortar lenha, porque Teresópolis, no Rio de Janeiro, quando é inverno, é -1, -2, e a maioria das casas lá tem lareira. E eu era um garotinho, e a minha função era preparar a lenha para quando chegasse o inverno, os meus pais acenderem a lareira. Só que, na casa que a gente morava, no final da casa tinha um vale, que pertencia à casa, um pequeno vale. E eu descia alegre, porque eu me sentia útil, com o machado na mão. Pensa num lenhador, desse tamaninho. E eu descia, chegava lá, cortava lenha, e para subir, o meu pai tinha que ajudar. Para subir esse vale, o meu pai tinha que estar do meu lado, porque eu era pequeno. Então ele carregava as lenhas, eu carregava as pinhas dos pinheiros, e subia, e ele me empurrava para subir, para eu conseguir chegar no topo, em casa, e sentir missão cumprida. Mas, na verdade, eu não quero falar sobre lenha, eu não quero falar sobre Teresópolis, eu quero falar sobre vale. E vocês perceberam, quando eu estava montando essa mensagem, essa história veio na minha mente, essa cena. Eu até comentei com a minha esposa, falei, nossa, eu lembrei de uma coisa que eu era garoto. E o tema da mensagem hoje é: durante os vales da vida. Durante os vales da vida. E esse exemplo que eu dei era interessante porque na hora de descer eu ia correndo. Mas na hora de subir, para sair daquele vale, eu precisava do meu pai. E com Deus não é diferente. Ele é o nosso pai. E a gente é criança e precisa dele, para que a gente possa, de repente, o vale que a gente está atravessando, sair. Existe uma frase que é muito interessante, eu não sei o autor, eu sei que quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava olhando um livro e apareceu essa frase. E eu achei muito interessante porque o vale é para todo mundo. O vale, ele não escolhe pessoa, o vale, ele não escolhe posição social, o vale, ele não escolhe gênero, se é homem ou se é mulher. Ele simplesmente existe. E a frase é o seguinte: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente a chuva e nenhum sol produz inundação. Eu vou repetir. Somente o sol e nenhuma chuva produz um deserto.
Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente tiver só dias chuvosos, a nossa vida vai ser totalmente alagada, correto? Mas se a gente tiver só sol, a gente vai viver num ambiente seco. Então a gente precisa de chuva e precisa de sol. A gente precisa de momentos altos e, às vezes, momentos baixos. Entenda uma coisa, a nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida é como se fosse um pulsar do coração. E isso é bom, porque o pulsar do coração diz que a gente está vivo. Então, se você está passando alguma dificuldade na vida, algum vale, que bom, você está vivo. Eu pedi para os meninos separarem uma imagem, eu vou pedir para eles colocar. Essa imagem, ela mostra um batimento cardíaco, e que é o que eu acabei de falar. Existem momentos que a gente está lá em cima, existem momentos que a gente está lá embaixo. E se isso acontece, é porque a gente está vivo. Porque o dia que não tiver mais em cima e não tiver mais embaixo, só linha reta, pode se tocar, porque eu acho que você morreu. Agora, quer uma boa notícia? No alto ou embaixo, Deus está presente. Seja no pulsar, ou seja, tudo está dando certo, tudo está legal, tudo está bom, Deus está presente. Mas, de repente, você cai. Aí, você chegou lá embaixo. Deus continua presente. E a nossa vida é isso. É um pulsar do coração de momentos bons e momentos não tão bons assim. A vida, na verdade, ela é uma mistura de quê? De tristezas, de alegrias, de vitórias, de derrotas, de montes e de vales. A questão é como a gente encara isso. A questão é como a gente vê isso. E uma coisa que a gente precisa entender é que dentro dos vales existem algumas verdades que a gente precisa aprender sobre isso. E a palavra de Deus, ela é recheada de exemplos de pessoas que passaram por vales, pessoas que tiveram dificuldades, tiveram aflições. Vale, toda vez que você lê a palavra vale na Bíblia, quer dizer um momento de dificuldade, um momento onde você, de repente, não vê saída, um momento onde você vê escuridão. O salmista escreveu que ele estava atravessando um vale da sombra da morte. Você imagina a sensação de se atravessar um vale da sombra da morte, onde você não sabe se você vai chegar do outro lado. Mas se você tem a certeza de que Deus está presente nesse vale, lá embaixo, você com certeza vai começar a subir. Você vai começar a sair desse vale na presença de Deus. E a palavra de Deus, eu separei aqui alguns vales que pessoas de Deus e homens de Deus passaram. Em Josué, capítulo 7, versículo 26, diz assim: E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então, Josué menciona que existe um vale, que é o Vale da Desgraça. É o vale onde o negócio está apertado, onde você não vê saída, onde você fala, e agora? Para onde eu vou? E agora? O que eu faço? Em Salmos 84, versículo 6, Davi menciona um vale árido. Ele diz assim: E transformarei o vale de aflição, Salmo 84, versículo 6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. É um momento que Davi estava passando, e olha que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele passou por um vale árido.
mas crendo que esse vale do árido ia se transformar no manancial. E depois Oséias menciona o vale de aflição. Oséias, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: e transformarei o vale de aflição em uma porta de esperança. Percebe nesses versículos que esses homens de Deus, primeira coisa, eles reconheceram o vale. Então não tem como a gente negar. Na hora que você estiver passando por um problema, uma realidade, encara de frente. Olhe para o problema, entenda e reconheça que é um vale e que ele precisa ser atravessado. Porque se você não tomar nenhuma postura diante desse vale, ele continua sendo um vale. E você continua dentro dele. Então esses homens perceberam. Eles perceberam que ele estava num vale árido, num vale da desgraça, mas a gente percebe que no final, o vale de aflição vai se transformar em esperança. O vale árido vai se transformar no manancial. Então eles reconheceram, mas também tinham certeza no Deus que eles estavam crendo. Existem 3 realidades que a gente não pode negar quando a gente começa a atravessar um vale, que é o seguinte. Primeiro, os vales são inevitáveis. Repita comigo. Os vales são inevitáveis. Eles vão acontecer. Isso é fato. Entenda o pulsar do coração. Eles vão acontecer. De repente, numa proporção menor do que o anterior e tudo, mas os vales existem. Eles são uma realidade. E conte com isso, porque Jesus Cristo deixou bem claro e objetivo que passaríamos por vales. Em João 16:33, ele disse: no mundo passais por aflições. Troque a palavra, passais por vale, é a mesma coisa. Mas tende bom ânimo. Você deve reconhecer o vale, você deve entender que você está atravessando por ele, mas ter bom ânimo significa colocar o seu olhar na perspectiva de Deus. É isso que vai te dar ânimo, entender que você não está sozinho, que mesmo no meio desse vale, o Senhor é com você. Então, Jesus Cristo deixou bem claro e nos alertou que nesse mundo, enquanto estivermos nesse pulsar do coração, ou seja, enquanto estivermos vivos, vamos ter essas descidas de vez em quando. Então, seja bem-vindo ao clube, você está vivo. A segunda coisa que a gente precisa entender, e que é uma realidade, é que os vales são imprevisíveis. Eles são imprevisíveis. Não tem como a gente planejar, não, hoje eu não vou passar pelo vale, vamos deixar para amanhã. Eu vou passar essa semana tranquilo, amanhã que comece o jogo. Não tem como. Os vales são imprevisíveis. Eles estão aí pronto para fazer parte da nossa vida, né? E é interessante que eles acontecem de forma inesperada. De repente você acorda, está tudo bem, mas chega um telefonema. E por causa desse telefonema, tudo muda. De repente você está bem, acordou disposto, animado. De repente você recebe uma notícia. De repente você recebe um WhatsApp, alguma coisa que tira você do eixo. É o vale que chegou. E aí você vai ter que atravessar. Você vai ter que encarar. Eles são imprevisíveis. Entenda que eu não estou profetizando na vida de vocês. Pelo contrário, eu estou mostrando que vales é uma realidade e que a gente tem que estar preparado para eles. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai. Vigiar é isso, é entender que os vales são inevitáveis, são imprevisíveis, mas eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso. E a terceira realidade sobre o vale, além dele ser inevitável, imprevisível, ele é
Vamos, folhinha, me ajuda? Ele é imparcial. O que significa imparcial? Para todo mundo. Para todo mundo. Ninguém está imune aos momentos de vale na vida. Ninguém tem isenção da dor, do sofrimento. Ninguém recebe um passe livre dizendo que não vai ter problema. Eu lembro que quando eu me converti, eu achava que eu ia receber uma blindagem. Eu confesso que quando eu me converti, eu me senti um super-homem. Que decepção. Quando os vales começaram a chegar, eu falei, mas Senhor, é porque eu entendia que era como se fosse um passe livre. Não, agora você é cristão, agora você é temente a Deus, você está isento de problema. Não, você continua sendo igual a todo mundo, no sentido de que os vales estão aí e que podem aparecer a qualquer momento. Os vales servem tanto para as pessoas boas, existem tanto para as pessoas boas e para as pessoas que não são tão boas assim. Então, queridos, a gente precisa estar preparado. A Bíblia deixa claro que coisas boas acontecem para as pessoas más, pessoas boas, para homem, para mulher, para criança, para o pobre, para o rico. Os vales existem para todos. E Jesus deixou isso muito claro. Em Mateus, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse o seguinte: porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre o justo e o injusto. Então, queridos, continua sendo temente a Deus, continua tendo uma vida de um cristão, continua agindo como cristão, não negocie os seus valores e os seus princípios, continua a sua caminhada, mas esteja preparado para os vales da vida. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente está sujeito a isso. Entenda, ainda não chegamos no céu. Estamos caminhando, estamos indo. Se Deus quiser, logo, logo estaremos com o Senhor no céu. Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa entender que os vales existem. E só com Deus que a gente consegue atravessá-los. Só com Deus que a gente consegue entender cada vale que aparece na nossa vida. Os cristãos passam, na verdade, as mesmas necessidades, os mesmos problemas que as outras pessoas. Mas existe uma diferença. Aí é o ponto onde eu queria chegar. Existe uma diferença naqueles que creem, existe uma diferença naqueles que temem ao Senhor. A diferença para o cristão, entenda o seguinte, a diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença de Deus junto conosco nesse vale. É isso que a gente precisa entender, que a partir do momento que a gente começa a atravessar o vale, pode olhar para o lado, o Senhor está com você. Lembra da fornalha? Deus não livrou eles da fornalha. Eles tiveram que entrar na fornalha. Mas o quarto homem apareceu. Então, entenda que independente da situação, da intensidade do vale, Deus sempre vai estar presente junto com vocês. Essa é a nossa diferença. Essa é a certeza que a gente tem. Essa é a garantia que a gente tem, que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor é a peça fundamental para nos fortalecer, nos manter de pé e dizer, olha, vai, porque você agora vai começar a subir. O pulsar vai mudar. E é nisso que a gente tem que crer, é nisso que a gente tem que acreditar. Porque a gente conhece a história de Josué e ele se viu numa determinada hora da vida, num momento da vida dele, onde o seu maior líder tinha morrido. Josué ia começar a enfrentar ali um vale,
onde ele não tinha referência, onde ele não tinha uma pessoa para poder te orientar como era Moisés com ele. Simplesmente, a maior referência que ele tinha, o maior líder que ele tinha falecido. Mas, Josué capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, você vai entrar no vale, você vai começar a guerrear, você vai começar uma batalha, você vai começar, só que entenda, não te deixarei, não te abandonarei, e como eu fui com Moisés, eu serei com você. Essa é a nossa diferença. Deus sempre está conosco. Ele disse, o próprio Jesus, estarei convosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Enquanto nosso coração está lá em cima, enquanto o pulsar está lá embaixo, Deus sempre vai estar com a gente. Entenda isso, grave isso. Isso é uma realidade. Independente do que a gente possa estar vivendo, independente daquilo que a gente pode estar, de repente, passando, a presença de Deus é algo real, é nisso que a gente tem que se firmar. É nisso que a gente tem que trazer para a nossa existência como filhos de Deus e caminhar junto. Já que existe o vale, eu tenho que passar por ele, não tenho como fugir. Eu só posso passar com o Senhor. O próprio Jesus enfrentou um monte de vales enquanto ele estava aqui. Quantas coisas o próprio Senhor Jesus sofreu por mim e por você, mas ele tinha certeza que o Pai estava com ele. Ele teve medo, ele teve aflição, e às vezes a gente está sentindo isso tudo, e pode sentir, fique tranquilo. Você é ser humano, você tem que sentir medo, pode sentir tudo, mas sinta a presença de Deus e faça disso a sua esperança. Só dessa forma que a gente consegue vencer os vales da vida. Mateus capítulo 28, versículo 20, foi o que eu acabei de falar. Jesus disse, estarei convosco. Esse estar convosco é literalmente uma presença espiritual, uma presença que te fortalece, uma presença que te levanta. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas determinadas situações da vida a gente fica muito corajoso para enfrentar essa situação. Essa coragem vem da onde? Do Senhor que está conosco. Às vezes a gente começa a enfrentar os problemas de cabeça erguida, com fé, com força, a gente não tem medo do que pode vir. De onde vem isso? Vem do Senhor. Não é da sua própria força, não é do seu próprio entendimento, mas é esse versículo se cumprindo na sua vida. Estou convosco todos os dias. Então essa coragem, esse ânimo que de repente você acaba sentindo do nada para enfrentar os vales da vida, é o Senhor te fortalecendo, é o Senhor te sustentando. Então, não tenha medo, enfrente os vales, porque o Senhor é contigo. Agora vai começar a mensagem, isso só foi uma introdução. Agora eu vou começar realmente a mensagem, tá bom? E o que devemos fazer quando estamos atravessando o vale? Nós entendemos que o vale é uma realidade, ele é imprevisível, ele acontece, não tem como a gente sair dele, no sentido de é uma realidade que tem que ser enfrentada. Agora, enquanto eu estiver atravessando esse vale, existem algumas coisas que eu preciso fazer, que é da minha ossada, não é Deus que vai fazer, né? Tem certas coisas que só cada um de nós tem que arregaçar a manga e fazer, né? Porque tem muita gente que leva a sério aquele versículo, né, de descansar em Deus, e cruza os braços e literalmente descansa, e continua no vale. Existem vales, por exemplo, que parece que duram anos, é aquele ciclo vicioso, porque você literalmente está descansando. Então tem certas coisas que a gente precisa fazer, enquanto estivermos atravessando esse vale. Primeira coisa que você deve fazer, recusar o desânimo. Recusar o desânimo. Porque cá entre nós, tem cada vale que você olha e você fala, meu Pai. Você fica completamente desanimado. E existe um inimigo que é o tempo. Na questão do vale,
O nosso maior inimigo é o tempo. Às vezes você entra numa determinada situação da vida e parece que você não sai daquilo ali. Não sai porque você não toma uma postura, não sai porque você não toma uma decisão, não sai porque o tempo está passando e as suas forças estão sendo minadas, não sai porque você não quer enxergar o vale como uma realidade e o tempo vai passando e você vai ficando desanimado e aí você chega ao ponto de falar, deixa assim mesmo. Você começa a acostumar com a situação. E quando a gente acostuma com a situação, a gente começa a enxergar a situação de outra forma. A gente não vê mais ela como um vale. A gente vê como um pequeno probleminha. Tá bom, deixa assim. E aquilo vira um câncer na nossa vida. E nos atrasa, nos faz perder tempo. Então, desânimo, a gente precisa recusar. Ficar desanimado é natural. A gente é ser humano. Ficar cansado é natural. Só que entenda uma coisa, quando você estiver cansado, pare e descanse. Mas não desista. Levante e enfrente o vale novamente. Não desanime. Continue marchando, crendo que o Senhor vai se levantar. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará ao meu favor. Olha o vale que Jó estava passando. Dá para conseguir entender isso, se colocar na situação de Jó, mas ele permaneceu firme, continuou marchando, e Deus operou maravilhas na vida dele, ele não desanimou. O povo hebreu estava na frente, o mar atrás do faraó. Eles estavam desesperados, com medo, e Moisés começou a clamar a Deus. E o que Deus disse para ele? Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue. Quer atravessar esse deserto? Quer atravessar esse vale? Quer atravessar esse desafio? Marche. Então, descansar significa continuar marchando, crendo que Deus, no momento certo, vai bradar, vai levantar e vai te tirar desse vale. E esperar em Deus, descansar em Deus, esperar em Deus tem uma promessa. Enquanto você está caminhando, enquanto você está continuando, sem desistir, com o seu foco, com o seu objetivo, você está esperando no Senhor, essa espera tem uma promessa. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, repitam comigo, esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Existe promessa na espera. Os que esperam no Senhor serão renovados. Então você está atravessando esse vale da vida, atravesse nessa certeza de que você está sendo renovado por Deus, por isso que você não pode desanimar. Recuse o desânimo. Eu sei que tem dias que a gente levanta, a gente não consegue sair da cama. Dependendo do vale que a gente está atravessando, a gente acorda e não consegue sair da cama. Mas entenda que Deus, Ele te renova, Deus, Ele te fortalece, Deus, Ele te dá um novo fôlego, Deus, Ele te dá um novo ânimo, só que você precisa fazer a sua parte, que é levantar e continuar marchando. Então, nunca esqueçam disso, existe uma promessa para aqueles que esperam no Senhor. Segundo ponto, o que fazer enquanto estamos passando no vale? Então, a primeira coisa é não desanimar. Esperar no Senhor confiante, marchando, animado. E a segunda coisa é recusar o medo. Enquanto você estiver no vale, recuse o medo, não deixe esse sentimento tomar conta de você. O medo, ele é uma coisa tão forte que ele é capaz de fazer você paralisar. O medo é capaz de fazer você ficar estagnado com a vida parada.
e dando espaço para o medo fazer o que quiser com a sua vida. O medo, ele é terrível. Tem gente que fala assim, não, é bom sentir medo, porque o medo, ele é uma proteção. Mais ou menos. Para mim, sabedoria é proteção. Sabedoria é proteção. Se você sabe que você vai fazer um negócio que, de repente, pode te prejudicar e, sei lá, corre até o risco de vida, não é questão de medo, é questão de sabedoria. Você vai falar, não, eu não vou fazer isso. Mas o medo, ele é cruel. Se você der espaço para o medo, ele pode te paralisar. No versículo que lemos, de introdução, o Salmo, Davi disse assim, não temerei mal algum. Esse não temer é independente do vale da sombra da morte que eu estou atravessando. Eu não vou dar espaço para o medo. Eu não vou permitir que o medo tome conta e dite as regras enquanto eu estiver atravessando esse vale. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, que a gente tem que se manter firme, corajosos no Senhor. E como é que a gente faz para não ter medo? É fácil falar, não tenha medo, você não está atravessando o vale que eu estou? Muita gente fala assim, né? É fácil você, de repente, dizer para não desanimar, você não está passando o que eu estou passando. Eu não sei o que cada um pode estar passando, mas eu sei no Deus que eu creio. Eu sei no Deus que é por nós. A primeira coisa que a gente precisa fazer para recusar o medo é focar nos planos de Deus. Existe promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Existe promessa de Deus. Comece a olhar para elas. Enquanto você estiver dentro dessa dificuldade, desse vale, comece a olhar para as promessas de Deus para a sua vida. Ah, mas eu não conheço as promessas de Deus. Então, comece a conhecê-las. Comece a consultá-las. Comece a gravá-las no seu coração. Por isso que a gente sempre fala aqui nesse altar, medite nessa palavra todos os dias. Consulte essa palavra todos os dias. Ela é vida para você. Ela é vida para nós. Só que a palavra de Deus, ela só se torna vida em nós quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático. Eu vou repetir. A palavra de Deus, ela só é vida em nós quando a gente tira ela do campo teórico e coloca ela no campo prático. Então, conheça as promessas de Deus para a sua vida e foque nelas. Isso é necessário para que a gente consiga enfrentar os problemas e as adversidades da vida. Eu não sei se vocês já presenciaram isso, eu algumas vezes, duas pessoas enfrentando os mesmos problemas. A gente que atende pessoas, a gente acaba atendendo pessoas que uma fala de um problema, a outra chega e fala do mesmo problema, igual. Só que essa pessoa, a primeira pessoa, por exemplo, está arrasada, destruída. A segunda está triste, mas está forte, quer só um conselho. Qual é a diferença? É onde ela está focando. Ela está focando no problema, no vale, ou ela está focando em Deus? Entenda uma coisa, tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você foca, cresce. Se você focar nos problemas, ele vai ser maior do que você imagina. Ele vai aumentar de um jeito que, na verdade, é um probleminha assim, mas como você está focando nele, ele vai ganhar uma proporção muito grande. E quando você foca em Deus, ele toma uma proporção na sua vida muito grande. Então, a diferença dessas duas pessoas é que uma estava focando nos problemas, a outra estava focando em Deus. A outra estava focando nas promessas, a outra estava focando na esperança, na expectativa de que Deus vai se levantar e agir na vida dela. Então, a maior diferença para você encarar uma situação é você ver aonde você está focando. Imagina Davi, que ia enfrentar aquele gigante. Davi era apenas um pastor de ovelhas, e de repente na frente dele tem um cara de 3 metros de altura, gritando, falando desaforos, intimidando. Onde será que Davi teve toda aquela coragem e aquela força para enfrentar o Golias? Ele estava focando
Senhor dos exércitos. Você vem contra mim com espadas, lança, mas eu vou contra ti naquilo que eu estou focando, no Senhor dos exércitos. Então, você está no meio do vale, vira para o vale, como se fosse o gigante, e fala assim para ele, olha, você vem contra mim, com essa situação, com esses problemas, mas eu vou enfrentar você, eu vou contra você, só que eu vou com o Senhor dos exércitos, porque Deus é por nós. Amém? Então, o foco é fundamental. Para onde você está olhando? Olhe para o Senhor. Os planos do Senhor, eles são imensuráveis. A gente não consegue perceber, a gente não consegue identificá-los, a gente não consegue ter ideia dos planos do Senhor. Só quando estamos em Cristo. Quando estamos em Cristo e vivendo com Cristo, conseguimos começar a enxergar na perspectiva de Cristo, no olhar de Cristo, e aí sim, começamos a entender os planos do Senhor sobre a nossa vida. Por isso é nele que devemos focar. Tem um versículo muito conhecido, que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz, porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Está no vale? Lembra desse versículo. Lembra desse versículo. Eu que sei os planos, não é o seu amigo que sabe os planos, não é o vale que sabe os planos, não é os seus pensamentos que sabe os planos, não é os seus sentimentos que sabe os planos. Aqui está claro, porque sou eu, diz o Senhor, eu que estou com você nesse vale, eu que te tomo pela minha mão direita, te sustento, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. E Ele sabe o futuro que está preparado para cada um de nós. Como é que a gente também enfrenta o medo? Lembrando de que Deus é Deus. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é criador dos céus e da terra. Deus, Ele te fez. É interessante que quando a gente observa a criação, tudo foi feito pela palavra de Deus. Haja luz, a luz foi criada. Haja separação da terra, o céu foi criado. Mas quando chegou para fazer eu e você, Ele usou as mãos. Ele fez questão de usar as mãos e fazer o homem a imagem e a semelhança dele. Olha como a gente é especial. Olha como a gente é especial. E você acha que dentro desse vale, desse problema que de repente você está passando, Ele não vai estar lutando por você, ao seu favor? Porque se Ele te fez, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece como você é, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece a sua forma de agir, de pensar, e Ele está sempre do seu lado. Então, para enfrentar o medo, lembre-se que Deus está com você. E Ele não só promete estar com a gente, mas Ele também nos capacita a enfrentar os desafios e os vales da vida. Veja o que está escrito no livro de Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, enquanto estiver no vale, eu serei contigo. Enquanto estiver enfrentando uma dificuldade, eu sempre estarei contigo. Isso é uma promessa. Isso é uma realidade. A gente precisa experimentar e viver as promessas de Deus. É nela que devemos focar. E eu falei para vocês que quando eu me converti, eu imaginava um Deus que Ele soltava a gente, ficava olhando e dizendo assim: eu espero que ele vença, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se... Eu imaginava que eu era um homem solto por Deus. Ele me fez e tudo, me colocou no mundo, mas ficou lá de longe olhando, falando assim: espero que dê certo, vamos ver o que vai dar. Não é assim. Deus, Ele participa da sua história, Ele participa da sua existência, Ele participa das suas decisões, e Ele quer participar de tudo que é importante para você.
Ele quer fazer presença na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é chamado também de Emanuel, Deus conosco. E a gente precisa entender isso, que independente das circunstâncias, Deus quer se fazer presente. E por último, o que eu devo fazer enquanto eu estou passando pelo vale? Confiar na proteção de Deus. Confiar na proteção de Deus. O versículo que lemos, o Salmo de Davi, ele também fala o seguinte: a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ele termina o Salmo assim. E é interessante que vara e cajado eram as ferramentas principais de um pastor. Eram as ferramentas principais de um pastor. E ele usava essas ferramentas para quê? Para proteger as suas ovelhas. E o que nós somos do Senhor? Ovelhas. Então, o cajado do Senhor, a vara do Senhor, no meio desse vale, vai nos proteger. Então, enfrente o que tiver que enfrentar, faça o que tiver que fazer, mas não esqueça de que existe proteção dos céus para a sua vida e para a minha vida. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor, Ele está aí para te proteger, te guardar, te sustentar e te fazer caminhar nesse vale da sombra da morte. Amém? E essas folhinhas aqui, elas querem me... A gente precisa sempre confiar no que a palavra de Deus nos diz. Entenda que a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro. Ela é a palavra, ela é a vontade, ela é o desejo que Deus tem para a gente. Esse livro, como dizia Billy Graham, é o único livro que lemos na presença do autor. Você, de repente, tem um livro que você acha legal, você tem um livro, de repente, que você acha interessante, você conhece o autor, sabe o nome do autor, mas vai ver, ele até morreu. E você começa a ler, de repente você quer tirar uma dúvida com ele, cadê? Mas quando você abre esse livro, o autor está presente. O Espírito Santo de Deus te enche de sabedoria e graça para você entender de 1 Gênesis até Apocalipse. Então a gente precisa ser alicerçado por essa palavra. É ela que vai nos fazer enfrentar os vales que existem. Os vales são inevitáveis, os vales são imprevisíveis, os vales são imparciais, nunca esqueçam disso. A gente vai passar por eles. Ele não escolhe, ele não olha para a pessoa e fala, não, esse eu não vou afrontar, não vou, deixar. Não, os vales estão aí, eles acontecem, é uma realidade. E enquanto estivermos passando por ele, precisamos recusar o desânimo, a gente precisa se manter firme, recusar o medo, Deus é conosco, focar nos planos do Senhor e lembrar que Deus está sempre presente na nossa vida. Amém, queridos? Deus é maravilhoso, Deus, Ele é soberano e nada foge do seu controle. Nada, 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 nada. Então, não fique mais desanimado, não fique triste, não fique angustiado. Tudo tem um propósito. Cada vale que você passa, ele tem um motivo. Seja te fortalecer, seja moldar o seu caráter, seja te fazer uma pessoa melhor, seja corrigir alguma coisa que está por exemplo, falho na sua vida, alguma área. Todos os vales, ele tem um propósito. E eles precisam ser vividos de frente com a presença de Deus. Amém, queridos? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. E eu vou encerrar com um versículo que está em Salmos. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Receba isso como uma promessa de Deus, uma das, Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, diz assim: Muitas são as aflições
do justo. Muitas. Mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Ele falou de algumas? Falou de todas. Todas. Então essa que você de repente pode estar enfrentando, você vai vencer. Ah, mas vai chegar outra? É possível. Mas entenda que Deus também vai te livrar. Deus ainda não acabou com você, Deus ainda não terminou a sua história. Enquanto você estiver de pé, vivo, enquanto o coração estiver pulsando, se prepara, porque Deus vai ter sempre coisas boas para te entregar. A gente sempre vai ser vitorioso em Deus. Amém?